Na aula de hoje começaremos a falar sobre as integrais triplas para funções de três variáveis. Para iniciar, nós consideraremos uma função f de x, y, z de três variáveis, definida sobre uma caixa retangular, ou então você pode chamar também de paralelepípedo, B, que é do tipo x, y, z, onde o x está limitado entre o intervalo AB, o y está limitado entre o intervalo CD e a variável z, que vai ser a altura, está limitado entre o intervalo, digamos, UV. Então, esse conjunto dá exatamente essa caixa retangular aqui da figura. Daí, a construção da integral é análoga, ao que nós fizemos para duas variáveis. A diferença é que agora, como você tem três variáveis, você vai subdividir toda essa sua caixa retangular em caixas retangulares menores. Se, por exemplo, você retirar uma daqui, você tiraria uma caixinha desse tipo aqui. E daí, para cada subcaixinha dessa daqui que você retira, você vai ter um ponto de amostragem, digamos xi, jk, yi, jk e zi, jk. E daí, quando você considera todas essas caixinhas e todos esses pontos de amostragem de cada uma delas, você pode considerar uma soma de Riemann tripla, uma vez que agora nós temos três variáveis, portanto, três variações. Então, digamos que com i igual a 1 até L, com j igual a 1 até m e k igual a 1 até n. Da função f, nesses pontos de amostragem, então i, jk, yi, jk, zi, jk. Multiplicado, lembre que na integral dupla você multiplicava pela área dos subretângulos que nós tínhamos lá. Dessa vez nós temos esses subblocos, então você deve multiplicar pelo volume. Então, se a gente chamar, só por simplicidade, os lados de ΔX, ΔY e ΔZ, dessa vez vamos omitir esses subíndices, só para ficar mais simples. Então, o volume seria exatamente isso, seria o ΔX, ΔY, ΔZ. Isso que a gente acabou de escrever, ele é uma soma de Riemann tripla, E daí a gente define a integral tripla num paralelepípedo, numa caixa retangular desse tipo, como sendo dado por esse símbolo, aqui de três integrais. Aí aqui, uma primeira diferença com a integral dupla, é que a gente vai denotar dv para o elemento de volume da integral tripla. Uma vez que esse elemento que aparece bem aqui, na verdade é um ΔV, a variação de volume em cada uma dessas caixinhas aí, Então, isso é o limite, quando as três variáveis, L, M e N, vão para infinito, dessa soma de Riemann que a gente descreveu acima. A gente diz que a integral tripla é isso aqui, desde que esse limite exista. Agora, não é nada manuseável, esse limite aqui. Então, a gente procura uma ferramenta para fazer o cálculo da integral tripla, que não necessariamente passe por aí. E essa ferramenta é o teorema de Fubini para integrais triplas. Assim como a gente tem para integral dupla, a gente estende de forma bem imediata para integrais triplas. Só que como a gente trabalha muito geralmente com funções contínuas, eu vou enunciá-lo supondo que a f ela é uma função contínua. Então imagina que ela é contínua nessa caixa retangular R, AB, cartesiano CD, cartesiano UV. Então a integral tripla aqui sobre B vai ser dado por essas integrais iteradas, em que primeiro você vai de A até B da função e você integra em x, depois você vai de aqui uma correção, aqui vai de C até D, tá? Então depois você vai de C até D, integra em y, e depois você vai de U até V e integra em z. E daí como é que você faz para utilizar essa fórmula? Imagina que você tem aqui a sua integral tripla e você escreve
nessa forma aqui de integral iterada por meio do teorema de Fubini. Então, como é que você faz para resolver? A receita é parecida com a integral dupla. Na verdade, é só uma generalização, né? Como você está integrando aqui primeiro em x, então você olha para as duas variáveis opostas, né, no caso y e z, né, como constantes. É parecido com a integral dupla, né? A integral dupla você tinha duas variáveis. Se você integrava em x primeiro, você olhava y como constante. Dessa vez, como a gente tem 3, a gente integra na que pede aqui esse termo dx, né? A gente integra só em x e olha as duas outras como constantes. Quando você termina essa integral aqui, o que é que resulta dela? Resulta dela uma função que depende de duas variáveis, que são as variáveis y e z, né, que são as que sobraram dessa integração, porque lembre que depois que você integra, você substitui o x, né, nesse caso, por b e por a, então ele some. Então, sobrou uma função de duas variáveis. Aí daí você vai ter a integral de c até d, né, dessa função dy, e lá fora, né, a integral de u até v, e aqui dz. Ou seja, depois que você resolve essa primeira, isso vira uma integral dupla. E a integral dupla a gente já sabe como é que faz, né? Se você está integrando primeiro dy, você olha z como constante, né? Daí integra e no final das contas vai sobrar uma só de z que você pega e integra em z. Então a receita é essa, né? No primeiro cálculo, você olha duas das variáveis como constantes, né? Aqui não é pedida para ser integrada, né? E em seguida você resolve uma integral dupla. Agora, um outro detalhe é que o teorema de Fubini ele permite que essa ordem aqui seja comutada, né? Você pode, quando você está aqui numa caixa retangular, você pode mudar essa ordem de integração à vontade. De fato, você vai ter 6 possibilidades para a integral tripla. Então, quais seriam essas ordens, né? Primeiro, você pode fixar o v. Aí aqui dentro você pode fazer, por exemplo, CD e depois AB, né, que é a que a gente mostrou ali acima. Mas você pode também fazer essa mudança aqui. Você pode primeiro, né, ir aqui em CD e depois em AB. Então aqui ó, a gente já tem duas possibilidades. Mas você pode colocar mais externa como sendo em AB, por exemplo. Aí aqui você pode fazer o V e depois CD. Ou então você pode pegar e mudar a ordem dessas duas mais de dentro, né? Você deixa AB, aí faz aqui CD e a primeira que você integra é o V. E você também poderia fazer essa última aqui. Você poderia colocar CD, aí poderia colocar o V e aqui AB, ou então poderia mudar essas duas últimas de dentro, né? Então ficaria CD, AB e UV. Ou seja, como eu falei, você tem 6 possibilidades de ordem de integração na integral tripla, né, dadas pelo teorema de Fubini. Como primeiro exemplo, vamos calcular essa integral tripla, né, em que a função de 3 variáveis é x vezes y vezes z quadrado e b é essa caixa, onde x fica entre 0 e 1, y fica entre menos 1 e 2 e z entre 0 e 3. Daí, pelo teorema de Fubini, a integral aqui de x, y, z quadrado dv, você pode escolher 6 ordens, né, para fazer essa integral. Em particular, eu vou escolher essa daqui. Eu vou integrar por último a variável x, então coloco aqui a sua variação, que é de 0 até 1, e lá fora dx. Por penúltimo, eu vou integrar y, e a primeira integral que eu vou fazer vai ser a de z, né, de 0 até 3, x, y, z quadrado, dz. Então, o que você pode fazer, né, de repente como um exercício, fazer em ordem diferente, né? Isso serve para que você se convença, né, de que realmente o teorema de Fubini funciona. Tá? Então, o resultado que eu consegui aqui, você consegue em qualquer outra ordem, né, dessas 6 que eu mostrei acima. Então, vamos lá. Para resolver essa mais interna, né, veja que eu estou integrando z. Então, você olha as variáveis, né, as duas outras, né, no caso x e y, como constantes. Então, quando você faz isso, você integra apenas z.
E qual é a integral de z ao quadrado com respeito a z? É z ao cubo sobre 3. Então, o x e o y fica parado multiplicando, eles não agem em nada. E aqui você vai ter z ao cubo sobre 3. Isso com z igual a 0 até z igual a 3. Aí agora é só substituir, né, essa variável z. Então vai ficar a integral de 0 até 1, da integral de menos 1 até 2. Quando você substituir 3, vai ficar 27 sobre 3, que é 9. Então fica apenas 9xy dy dx. Porque no zero dá zero. Aí aqui virou uma integral dupla, né, como eu havia falado quando estava comentando sobre o teorema do Fubini. Então você vai resolver do jeito que a gente aprendeu, né? No caso, primeiro dy, olha x como constante. Então isso vai dar 9xy ao quadrado sobre 2, né? Você só integra y, de y igual a menos 1 até y igual a 2 dx. Aí agora substitui no y, né? Você vai ficar com a integral de 0 até 1. Quando você coloca 2, vai ficar 4 sobre 2. Então vai ficar 18x. Quando você substitui menos 1, né, vai ficar 9x sobre 2, né, porque menos 1 ao quadrado é 1. Então fica menos 9x sobre 2. Isso é a mesma coisa que a integral de 0 até 1 de 27x sobre 2. Você é só multiplicar 2 vezes 18, 36, menos 9, 27. Aí resolvendo essa integral, né, dá 27x ao quadrado sobre 4, né, porque dá x quadrado sobre 2, só que você multiplica com esse 2 que já tem embaixo. Isso, x igual a 0 até x igual a 1. Mas isso dá exatamente 27 sobre 4. É só substituir. Então, se você for em qualquer outra ordem, você também vai conseguir esse resultado aqui. Agora, como nós fizemos nas integrais duplas, nós definimos integrais sobre regiões mais gerais, né, do que retângulos. Aqui nós vamos definir a integral tripla em regiões mais gerais, né, do que essas caixas retangulares, que são regiões que nós chamaremos, né, de regiões do tipo 1, 2 e 3. Lá na integral dupla nós definimos região do tipo 1 e 2, só que lá nós falamos região plana, né, do tipo 1 e 2. Aqui nós teremos regiões sólidas, né? Então, primeiramente, região do tipo 1, né, eu defino da seguinte forma. Uma região sólida do tipo 1, ela é dita, né, do tipo 1 se tiver contida entre o gráfico de duas funções contínuas de x e y. Veja que as funções aqui que limitam, né, são de duas variáveis. Ou seja, é o conjunto dos x, y, z, onde x, y está em D, né, esse D eu já vou descrever, e o z fica limitado entre 1 de xy e o 2 de xy, onde cada uma delas são funções contínuas de x e y. E esse conjunto D, né, no qual o x e o y residem, ele é a projeção de E sobre o plano XY, como nessa figura aqui, ó. Se você observar aqui no meio, a gente tem a região E, ela fica limitada por cima por o 2, né, uma função de duas variáveis, embaixo por o 1, e essa região D é como se fosse a sombra, né, a sombra da tua região E. Portanto, ela é exatamente a projeção aqui sobre o plano, né, o plano XY. E com isso, né, a gente tem que integral tripla sobre essa região mais geral E é definido como a integral onde o teu Z, né, a tua integral mais interna, varia de 1 até o 2, né, varia entre essas duas funções contínuas de x e y. E aqui fora, depois você resolve uma integral dupla sobre D, né? Veja que eu não destrinchei ela como uma integral sobre um retângulo ou alguma coisa do tipo, porque essa região D, ela não é obrigada a ser um retângulo. Ela pode ser uma região, de repente, plana do tipo 1 ou do tipo 2. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que D, de repente, pode ser o conjunto dos xy, onde o x fica dentro de um intervalo, né, digamos AB, e o teu y fica entre duas funções, né, digamos g1 de x e g2 de x. Nesse caso, D, né, ele é uma região plana do tipo 1.
né? E também pode haver caso em que D pode ser uma região do tipo 2. Portanto, depois que resolve-se a primeira integral, essa interna, essa primeira aqui, aí você vai resolver a integral dupla em D. Então vamos ver isso num exemplo. Vamos calcular a integral tripla dessa função z, né? Ou seja, a função é dada por z, onde é o tetraedro sólido limitado pelos quatro planos: x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e x mais y mais z igual a 1. Vamos desenhar aqui essa figura para a gente ter um pouco de intuição e vamos tentar, né, descrever essa região. Veja que quando x é igual a 0, você vai ficar exatamente com esse plano YZ, pois ele é o conjunto de pontos, né, no qual a coordenada x é 0. Quando você tem y igual a 0, você tem exatamente esse plano aqui, o plano XZ. E quando z é igual a 0, né, ou seja, essa altura é 0, você tem exatamente o plano cartesiano XY. Daí, o que resta é tentar observar quem é esse plano x mais y mais z igual a 1. Então, a dica é você tentar observar a interseção dele com o plano xy e aqui quando ele passa aqui por esse eixo z. Quando você faz isso, você consegue escrever a figura do tetraedro. Então você pode primeiro olhar a interseção de x mais y mais z igual a 1 com o plano xy. Para isso, o que é que basta você fazer? Basta você fazer z igual a 0. Né? Porque quando você zera essa coordenada z, você está aqui em cima do plano xy. Quando você faz isso, essa equação aqui, de x mais y mais z igual a 1, fica apenas x mais y igual a 1. Ou seja, y igual a menos x mais 1. Essa última equação é a equação de uma reta, né? E se a gente sair dessa figura 3D e for analisar só em 2D para enxergar melhor, você pode colocar aqui o plano XY e observar que a equação dessa reta, ela dá essa reta aqui que eu estou desenhando, que passa aqui em 1, 0, 0. Eu estou colocando aqui em 3 coordenadas porque a gente fixou a coordenada z igual a 0, né? E quando eu for levar a figura de volta, eu vou levar para o espaço, né? Para o espaço 3D. Então, eu já estou colocando em 3 coordenadas. E aqui a coordenada y é 0, 1, 0. Por que que é essa reta? Porque quando você tem y igual a 0, você tem x igual a 1. Né? Basta passar o menos x para o outro lado. E quando você tem x igual a 0, quando x igual a 0, você olha a coordenada y correspondente e é 1, né? Porque você zera esse menos x aqui. Então, se eu for levar essa figura para cá, ela corresponde a essa reta aqui, né? Em que aqui é 0, 1, 0 e aqui é 1, 0, 0. Então, quando esse plano aqui, x mais y mais z, cortar o plano xy, vai ser nessa reta aqui que eu desenhei de verde. Aí agora você pode olhar a interseção com o eixo z. Mas para você estar sobre o eixo z, você tem que ter x igual a 0 e y igual a 0. Mas olhando para essa equação aqui, x mais y mais z igual a 1, quando você tem x e y igual a 0, você tem z igual a 1. Ou seja, esse plano, quando toca aqui no eixo z, vai ser em z igual a 1. Ou seja, se você colocar aqui em coordenadas, vai ser no ponto 0, 0, 1. Daí você consegue agora formar a figura. Né? Quando ele passa aqui pelo plano XZ, né, vai ser essa linha aqui de preto. E quando ele passa aqui no plano YZ, vai ser essa linha aqui que eu estou marcando de vinho. Ou seja, está aqui a figura do tetraedro. Feito isso, o que é que a gente quer fazer, né? Nós queremos calcular integral tripla sobre E dV. Mas, a primeiro momento, né, a gente quer tentar expressar isso como uma região sólida, né, do tipo 1. Ou seja, a gente quer transformar essa integral numa integral, né, dupla sobre D. Aí aqui dentro de uma integral que vai de U1 de xy até U2 de xy, z, aí dz e aqui fora
dA, né, porque aqui fora é uma integral dupla. Mas para fazer isso, né, a gente precisa procurar limitantes, né? A gente precisa procurar essas funções u1 e u2. Então eu vou reescrever a figura aqui. Aí você precisa limitar agora o z por duas funções contínuas de x e y. Agora veja o seguinte, o z ele fica limitado acima por a equação desse plano aqui dessa face mais externa, né? E que equação é essa? É exatamente essa equação aqui, ó, x mais y mais z igual a 1. Ou seja, você pode escrever aqui como sendo z igual a 1 menos x menos y. E a essa função você pode chamar de u2 de xy, né? Porque você colocou o z em função de x e y. Aí, aproveitando a mesma figura, você pode observar que a função que limita embaixo, né, é a função z igual a zero. É porque a coordenada z aqui ela está acima de zero, né? É maior ou igual que zero. Uma vez que a parte inferior aqui desse tetraedro, ele é o plano xy, né? Que é exatamente o plano que tem coordenada z igual a zero. Portanto, o limitante de baixo é z igual a zero. Então, essa integral dupla aqui, ela já pode se escrever assim. Integral sobre d da integral de 0 até 1 menos x menos y de z dz dA. Pronto, aí agora você precisa entender, né, quem é essa região aqui D. Como é que você faz para observar isso? Você pode relembrar aqui na definição que D é a projeção de E, né, sobre o plano XY. Nesse caso em que você pegou e limitou o Z aqui, né? Ou seja, olhando para essa figura daqui de cima, quem é que seria esse conjunto D? Seria exatamente esse fundo, essa parte de baixo aqui. Seria ela porque é exatamente, né, a projeção, né, dessa figura aqui sobre o plano XY. Né, exatamente essa parte de preto, esse fundo. E, pelo que a gente fez bem aqui, né, a gente consegue descrever bem essa parte aqui, que na verdade é esse triângulo, né? A gente vê que a gente tem a coordenada x aqui variando de 0 até 1, enquanto que a coordenada y varia de 0 até bater nessa reta aqui. Mas quem que é essa reta? Tá aqui a equação, é a reta y igual a menos x mais 1. Então a gente pode descrever D como sendo o seguinte, é o conjunto dos xy, tal que x varia entre 0 e 1, e y fica entre 0 e essa função, né, que é menos x mais 1. Portanto, essa integral dupla aqui vira a seguinte integral. Notando, claro, que essa região D aqui, ela é uma região plana do tipo 1, né, como a gente aprendeu com integral dupla. Então, essa integral aí fica assim, integral de 0 até 1. Aí 0, 1 é a variação de x, né, então aqui a última integração que você vai fazer vai ser em x. Aí a integral, né, a penúltima integral vai ser com y de 0 até menos x mais 1. Então aqui você coloca dy. E a integral mais interna vai de 0 até menos x menos y de z dz. Pronto, então depois que você monta a integral é só resolver, né? Então isso vai ser o seguinte, integrando z com respeito a z, dá z ao quadrado sobre 2. Então vai ficar assim, de 0 até 1, 0 até menos x mais 1, z ao quadrado sobre 2, com z de 0 até z igual a 1 menos x menos y. Aí aqui dy e lá fora dx. Então substituindo, né, notando que em z igual a 0 tudo zera, né, vai ficar apenas a integral de 0 até 1, da integral de 0 até menos x mais 1, de 1 menos x menos y sobre 2 ao quadrado, dy dx. Ou seja, a gente chegou numa integral dupla, né? Então, continuando a resolução, você pode fazer uma substituição simples, né, para integrar isso aqui. Quando você faz u igual a 1 menos x menos y, então du é exatamente menos dy. Né? Veja que tem um sinal do menos aqui antes do y. Daí essa integral aí, se você olhar ela indefinida, é 1 menos x menos y ao quadrado sobre 2,
dy é a mesma coisa que a integral de menos u ao quadrado sobre 2 du. O sinal de menos surgiu por causa desse menos aqui na frente do dy. Mas resolvendo isso aí, dá exatamente menos u3 sobre 6. Então, aqui dentro dessa integral aqui interna, né, é a mesma coisa que você ter 1 menos x menos y elevado a 3 sobre 6. De y igual a 0, até y igual a menos x mais 1 dx. Então, você substitui, né, você vai ficar com a integral de 0 até 1. Quando você substitui em menos x mais 1, veja que por causa desse sinal de menos aqui na frente do y, você vai ficar com mais x menos 1. Né? Ou seja, você vai ficar com mais x menos 1. Ou seja, vai cancelar com esse termo e esse termo aqui. Ou seja, nessa primeira substituição, o resultado vai te dar 0. Então, você vai ficar... lembrando que aqui tem um sinal de menos, né? Menos o 3 sobre 3. Então, aqui nessa integral, tem um sinal de menos bem aqui. Então, vai ficar só vai ter algum valor aqui no zero, né? Então, fica menos, aí menos 1 menos x elevado a 3 sobre 6. Então, você junta esse sinal de menos aí, vira um mais, né? Então, você pode colocar assim, 1 sobre 6 da integral de 0 até 1, de 1 menos x elevado a 3 dx. Aí, novamente, você pode substituir, né? Se você quiser, você pode fazer u igual a 1 menos x. Então, du é menos dx. Daí, se você olhar indefinida, integral de 1 menos x elevado a 3 dx é a mesma coisa que menos a integral de u elevado a 3 du, que é menos u elevado a 4 sobre 4. Ou seja, 6 vezes 4, 24. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 24 vezes a integral de 1 menos x elevado a 4. X igual a 0 até x igual a 1. E, claro, tem esse sinal de menos aqui. Então, tem um sinal de menos bem aqui. Daí, quando você substitui em 1, dá 0. Quando você substitui em 0, vai dar menos 1 sobre 24, que multiplica menos 1. E isso dá exatamente 1 sobre 24. Aí, agora, nós vamos definir região sólida do tipo 2. Nós dizemos que uma região sólida é do tipo 2 se ela estiver contida entre o gráfico de duas funções de y e z. Ou seja, o conjunto E vai ser dessas triplas, né, onde y e z está num conjunto D, e o seu x fica limitado entre o 1 e o 2, ambas sendo funções de y e z. Esse conjunto D vai ser a projeção de E sobre o plano YZ, né, como nessa figura aqui, ó. Você tem aqui os seus limitantes de x, né? Veja que aqui está na direção de x. X fica limitado por o 2 e o 1. E você projeta essa figura aqui sobre o plano YZ e você tem a sua região D. Novamente, como eu tinha falado anteriormente, D, né, não precisa ser necessariamente um retângulo, né? Ele pode ser uma região do tipo 1 ou do tipo 2. E sobre esse tipo de região, né, a integral ela se escreve da seguinte forma. Né? Aqui dentro, mais interno, fica a integral em dx, onde o x varia de 1 até o 2, e fora fica a integral dupla sobre d, né, em que ela vai ser dada, né, de acordo com que tipo de região esse d for. Né? E de modo análogo, a gente define região sólida do tipo 3. Né? Ela é do tipo 3 se ela estiver contida entre o gráfico de duas funções de x e z. Então, dessa vez, quem fica limitado aqui é o y. Deixa eu corrigir aqui. Né? Você vai ter o y entre o 1 de xz e o 2 de xz. E esse d, onde os xz eles residem, é a projeção de E, da figura E, sobre o plano xz, como nessa figura aqui. Você tem aqui o seu E, veja que o y está limitado entre as duas funções de x e z, e esse conjunto D é a projeção da figura sobre esse plano aqui, que é o plano xz. E, novamente, né, D aqui pode ser
uma região plana do tipo 1 e 2 e não necessariamente um retângulo. E nesse caso a integral ela fica escrita da seguinte forma: dentro a integral mais interna, com o y variando de 1 até o 2, você coloca dy, e fora você resolve a integral dupla. Aí eu chamo a atenção que nesse primeiro exemplo que a gente fez, tá aqui esse primeiro exemplo, você poderia ter também tentado abordar essa região E como uma região do tipo 2, uma região sólida do tipo 2 ou 3. Dava para você fazer isso nesse tipo de região. Então, se você quiser tentar como exercício, é possível, né, você conseguir o mesmo valor que eu consegui aqui nesse exemplo, tentando observar esse tetraedro, né, como uma região do tipo 2 ou 3. Uma vez que a figura aqui já está desenhada, você tem, por exemplo, você tem essa equação, você pode tentar conseguir essas equações dessas outras linhas para poder exprimir essa região, né, como sendo do tipo 2 ou 3. E daí você consegue resolver utilizando ou essa fórmula 26, né, que é para quando ela for sólida do tipo 2, ou essa fórmula aqui, número 27, quando ela for sólida do tipo 3. Aí agora vamos fazer um outro exemplo. Vamos calcular a integral dupla sobre E dessa função x² mais z², onde E é a região limitada pelo paraboloide y igual a x² mais z² e pelo plano y igual a 4. Pronto, então desenhando aqui o espaço, o que é que seria esse paraboloide, né? Ele tem o eixo central, né, aqui em y, então seria algo desse tipo aqui. Aí daí veja que ele é limitado pelo plano y igual a 4, ou seja, quando você tiver o valor de y aqui 4, você tem o plano, imagina que esse aqui é o plano, y igual a 4. Então a região sólida, né, que a gente deve considerar, essa região aqui, né, que está entre o plano e dentro, interno, né, esse paraboloide aqui. Aí uma primeira pergunta, né, eu posso exprimir E como uma região do tipo 1? Aí a resposta é sim, você até pode, mas você vai observar que nós chegamos no integral muito difícil de calcular. Então vamos tentar fazer, né, só para ver o que a gente consegue. O que é que a gente teria que fazer? Teria que limitar, a princípio, o z entre duas funções contínuas de x e y, o 1 e o 2. E daí, veja o seguinte, da equação do paraboloide, essa daqui, você pode fazer então z igual a mais ou menos a raiz de y menos x². Onde, note que quando você tiver na raiz positiva, você vai estar cobrindo esse hemisfériozinho aqui de cima do paraboloide, essa parte de laranja que eu estou fazendo. E isso, viu, para cada y, né? Quando você vai mudando o y, então você vai mudando, né, aqui esse recorte, né? Ele vem para cá, se você diminuir o y, ele pega esse daqui. E quando você está no sinal de menos, você está pegando essa parte de baixo, né? E isso para cada y. Então, você pode dizer, né, que essa função u1 aqui vai ser a raiz negativa, né, que é a parte de baixo, menos a raiz de y menos x². E essa u2, que é a parte de cima, é a raiz positiva. Feito isso, você precisa achar quem é a projeção, né, quem é aquele conjunto D, quem é a projeção de sua figura sobre o plano x, y. Veja que dá a seguinte região. Deixa eu tentar fazer uma outra figura. Imagina que aqui você tem x, que você tem y. Então, quando você passa o plano xy aqui dentro, deixa eu tentar utilizar essa mesma figura para dar intuição. Você passou o plano aqui bem pelo meio dessa figura. Quando você faz isso, você está cortando o paraboloide no quê? Você está cortando exatamente numa parábola. O paraboloide fica cortado numa parábola. Então aqui, se você olha, né, só essa parte plana aqui do xy, você vai ter, né, esse... Só que quando chega aqui, passa o y igual a 4 e corta, né, então para. Portanto, a região plana é essa daqui, né, a sua região D plana, que você pode escrever, né, se você quiser, como uma região do tipo 1. Simplesmente, né, procurando esses pontos de interseção aqui, esses dois.
Mas o que seria esse primeiro ponto de interseção? Seria quando essa equação aqui dessa parábola, que ela como está sobre o plano xy, você fez z igual a zero. Então, você fez z igual a zero nessa equação aqui. Portanto, ela é igual à parábola y igual a x². Então, quando você toca em 4, é porque você fez 4 igual a x². Então, nesse caso, nesse primeiro ponto, você tem x igual a 2 aqui, e no outro lado, você tem x igual a menos 2. Então, você pode dizer que D, ele é o conjunto do xy, onde x está no intervalo menos 2, 2, e o y ele está acima de x² e abaixo da reta y igual a 4. Ou seja, x² menor ou igual que y, menor ou igual que 4. Daí, você tem o seguinte: a sua integral tripla sobre E da raiz, cadê sua função? Vamos olhar lá para cima. Raiz de x2 mais z2 dv é a mesma coisa que a integral dupla sobre D. Aí a integral aqui interna, você começa com essa variação aqui. Ou seja, você vai de menos a raiz de y menos x² até a raiz de y menos x². E você repete sua função aqui, que é a função raiz x2 mais z2. Aí aqui é onde o z varia e aqui fora dA. Mas agora você sabe escrever a integral dupla sobre D, uma vez que você já descreveu como região plana do tipo 1. Então, é a mesma coisa que isso aqui, ó, integral de menos 2 até 2, da integral de x² até 4, aí dessa integral interna, de menos a raiz de y menos x2 até a raiz de y menos x2, da raiz de x2 mais z2, dz, aí aqui fora dy, e a mais externa, dx. Então, só de observar essa integral já dá um desânimo, Parece ser um negócio altamente complicado de se fazer, um negócio muito trabalhoso. Então, nesse caso, a gente vai tentar abordar, não como uma região do tipo 1, mas sim como uma região do tipo 3, A gente vai fazer agora como região do tipo 3 e vamos observar que é mais simples de se resolver. Aí agora eu vou refazer a figura só para explicar por que eu vou tentar como região do tipo 3 e não como a região do tipo 2. Deixa eu tentar mostrar aqui. Pronto, então tá aqui a figura e vamos relembrar aqui como é uma região do tipo 3, O y dela fica limitado entre as duas funções e o d é a projeção sobre o plano xz. Ou seja, o conjunto D vai ser uma projeção sobre esse plano aqui, o plano XZ. Ou seja, vai estar projetado nesse plano. E por que eu vou tentar olhar como uma região do tipo 3? Porque como a projeção é aqui sobre XZ, quando você projeta o paraboloide aqui em XZ, o que é que isso vai dar? Isso vai dar um disco. Se você perceber, quando você pega, imagina que você jogou uma luz aqui. Quando você pega a sombra aqui embaixo, a sombra é exatamente um disco. E daí, o disco, a gente pode, dependendo do tipo de conta aí que a gente vai fazer, talvez a gente possa usar algo bom, como coordenada polar, alguma coisa que facilite a resolução da integral. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Olhando aqui para a definição de região do tipo 3, nós temos que conseguir limitar o y por duas funções de x e z. Mas aí, olhando aqui para cima, você vê que a equação do paraboloide é y igual a x² mais y². E, por um outro lado, o y, ele para aqui em 4, O limite, superior aqui é 4. Portanto, isso ficou bem simples, Você observa que o y ele está acima do paraboloide, Ou seja, x2 mais z2, que é uma função do tipo que a gente queria, uma função que depende de x e z, que essa daqui é a nossa U1, e ele está abaixo de 4, que é a nossa função U2 de x e z. Portanto, a nossa integral tripla sobre E
lembra que a função é raiz de x2 mais z2, dv, é a mesma coisa que a integral dupla sobre d, da integral aqui mais interna, partindo de x2 mais z2 até 4 dessa função, que é raiz de x2 mais z2. E aqui você está integrando em y. E aqui fora dA, porque é uma integral dupla, né? Porque veja que a variação daqui foi a de y. Aí agora a gente sabe que a projeção é o disco, né? Mas que disco é esse? Aí você observa que quando você passa aqui o plano, então você observa quando você passa o plano aqui, que é exatamente esse plano aí, y igual a 4, o que é a interseção desse plano com o paraboloide? Dá essa circunferênciazinha aqui, que eu estou marcando de vermelho agora. E qual é o raio dessa circunferência? O raio dessa circunferência é 2, né? Porque essa equação aqui, né, dessa circunferência é dada por x2 mais z2, que é a equação do paraboloide, igual a 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então aqui o tamanho desse raio é 2. Daí quando você projeta lá embaixo, né, nesse caso no plano XZ, você vai ter um disco de raio 2. Então, se você transferir aqui a figura, imaginando que é só no plano XZ, né, então você tem esse disco aqui, de raio 2. Mas a gente pode escrever, né, esse disco da seguinte forma. Observa que o x ele varia de menos 2 até 2, né, o x ele varia aqui nessa parte que eu estou marcando, enquanto que o y, se você observar as bordas, né, que é essa circunferência, você vê que enquanto que o z ele fica entre essa parte superior aqui, né, que é essa circunferência que eu estou marcando de laranja, e essa parte inferior, que eu estou marcando aqui de verde. Mas qual é a equação dessa parte superior? É exatamente raiz de 4 menos x2, a raiz positiva. E de onde é que você tira isso? Você tira daqui, dessa equação aqui que é do disco, né? É a equação z2 mais x2 igual a 4. E essa parte de baixo é a raiz negativa, menos 4 menos x2. Daí d pode ser escrito como conjunto dos xz, tem atenção a isso, né? Uma vez que o eixo de cima aqui é z e não y, onde o x pertence a menos 2, 2, e você tem que o z está entre menos a raiz de 4 menos x2 e a raiz de 4 menos x2. Então, essa última integral aqui, você pode escrever da seguinte forma. Eu vou começar ela do início, integral tripla sobre E, da raiz de x2 mais z2 dv, é igual à integral de menos 2 até 2, ou seja, você variou o x, você coloca dx. Da integral de menos a raiz de 4 menos x2 até a raiz de 4 menos x2. Aí aqui é a variação de z, né? Veja aqui pelo meio. E a integral mais interna a gente já determinou. A integral de x2 mais z2 até 4 da raiz de x2 mais z2 dy. Aí veja que bacana. Aqui essa função só depende de x e de z. E você está integrando em y. Portanto, ela é constante em vista de y. Então isso é a mesma coisa que você jogar ela para fora, né? Então fica o seguinte, ó, integral de menos 2 até 2, da integral de menos a raiz de 4 menos x2 até a raiz de 4 menos x2. Aí você pode colocar aqui fora essa raiz, né? Raiz de x2 mais z2. Aí vai ficar a integral de dy de x2 mais y2 até 4. Então é só fazer a diferença. 4 menos x2 menos z2. Né? Uma vez que essa integral é direta de se fazer. Então é a mesma coisa de 4 menos x2 menos z2. Aí essa você integra em z e aqui em x. Então veja que isso tornou-se, né, uma integral dupla. E aqui ficou legal agora, né, porque a gente sabe utilizar coordenadas polares, né, para esse caso. A gente está com uma
função agora de duas variáveis, só depende de x e de z. Então, você vai chamar x igual a r cosseno de θ, z, né, igual a r seno de θ, e você observa que nesse disco aqui você tem o quê? Você tem o r variando de 0 até 2, enquanto o θ varia de 0 até 2π. Então você tem que 0 menor ou igual que r menor que 2 e 0 menor ou igual que θ menor ou igual que 2π. Então essa integral aqui, essa integral ela pode ser escrita como a integral de 0 até 2π, da integral de 0 até 2. Aí você vê que raiz de x2 mais z2 é a mesma coisa que r. E você vê que aqui dentro fica 4 menos r2, né? Trocando x por r cosseno θ e y e z, aliás, por r seno de θ. Aí vem um r, né, da substituição de coordenadas polares, dr e dθ. Daí, distribuindo esse r, você observa que isso se torna integral de 0 até 2π, a integral de 0 até 2, de 4r ao quadrado menos r elevado a 4, dr e dθ. Mas aí, resolvendo a integral interna, você fica com 4 sobre 3, r elevado a 3, menos r5 sobre 5, com r igual a 0 até r igual a 2. Aí, substituindo e notando, né, que esse valor aqui não vai depender de θ, você já pode colocar 2π. Aí, substituindo em 2, 2 elevado a 3, 8. 4 vezes 8, 32. Então, vai ficar 32 sobre 3. Menos 32 sobre 5. Porque 2 elevado a 5 é 32. Isso vai dar 2π. Aí, aqui, 160 menos 96 sobre 15. Que vai dar 2π vezes 64 sobre 15, mas isso é 128π sobre 15. Então tá aqui o resultado. Bom, agora vamos aprender, né, a fazer inversão, né, na ordem de integração, nesses casos mais simples, né? Vamos escrever essa integral iterada em uma ordem diferente, em que primeiro você integra em x, depois em z e depois em y. Para isso, você vai precisar notar que do jeito que ela está escrita aqui, o seu conjunto é o conjunto dos x, y, z, onde você vê que x está entre 0 e 1, né, por causa que essa última ordem aqui essa última integração vai ser feita em x, né, e x varia entre 0 e 1. Então, 0 menor ou igual que x, menor ou igual que 1. Aí você vê que y, né, varia de 0 até x quadrado. E você vê que z varia de 0 até y quadrado. Então, vamos tentar escrever, né, uma figura correspondente a esse conjunto E. A gente tem que o x está entre 0 e 1. Então, imagina que aqui é a parte que vai de 0 até 1. O y vai de 0 até x quadrado. Então, se você observar aqui a parábola y igual a x quadrado, você tem que o y fica encaixado entre aqui o eixo x e essa parábola. Então, o y está aqui. E veja que ela termina em y igual a 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Quando você fizer esse último elemento aqui, que é o 1 ao quadrado, ele resulta aqui em y igual a 1. Pronto, então isso aqui é o que fica projetado no plano XY e falta olhar Z, né? Veja que se você planificar, né, esse último aqui, digamos que aqui seja Y e aqui seja Z, em Z igual a Y quadrado você tem essa parábola aqui. Z igual a Y quadrado. Então você colocando aqui em cima de sua figura, né, seria algo mais ou menos assim. E veja que quando você tivesse aqui em 1, em x igual a 1, você vai ter que o y também é 1. Né? Portanto, o z é 1. Então, ele vai fazer isso aqui. Então, a figura é um sólido bem torto, né? Como se fosse alguma coisa desse tipo. Ele sobe aqui. Aí ele desce. Aí tem essa parte aqui que é correspondente à retazinha x igual a 1. E aqui desse lado ele também é torto, né? Ele faz algo assim. Aí agora o que a gente quer fazer é integrar primeiro em relação a x.
Portanto, a gente tem que olhar para essa figura e tentar ver o x como encaixado entre uma função, digamos, o 2 de y e z, né, que é as variáveis opostas, e o 1 de y, z. Porque se eu quero começar, né, uma integral tripla por x, né, então eu tento fazer com que, voltando aqui para o teorema, com que essa integral iterada aqui, essa primeira aqui, ela fique em x. Portanto, né, eu estou tentando chegar nessa região aqui do tipo 2, né, em que eu começo aqui em x. Daí, o que é que você tem que fazer para isso? É só reparar que essa linha aqui de vermelho, né, essa daqui de dentro da figura, é y igual a x². Então você pode pegar e passar a raiz, né? Para notar que o x pode partir daqui de cima dessa curva de vermelho até tocar essa reta aqui, que é dada por x igual a 1. Então você pode perceber que o x ele fica limitado por baixo por raiz de y e por cima por 1. Né? Tentando clarear, né? Eu vou pegar essa figura aqui, né, a mais de baixo, em que eu rasurei aqui de verde, né? Ela é isso aqui, ó, em que essa parte torta aqui é y igual a x², e essa daqui é x igual a 1. Ao invés de tentar enxergar nessa direção, eu vou enxergar ela assim, né? Uma vez que aqui, ó, se você completar, é o eixo x. Eu vou partir daqui e chegar aqui. Ou seja, eu estou partindo dessa curva aqui, y igual a x², estou chegando em x igual a 1. Mas daí eu pego e tiro a raiz para dizer que ela está partindo de x igual a raiz de y até x igual a 1. Então, eu chego a essa variação aqui para o x. Aí, em seguida, eu quero integrar em z. Mas daí, para integrar em z, né, você vai tentar observar o z entre duas funções de y, né? Digamos, g2 de y e g1 de y. Mas aí você observa que já é dado aqui, ó, o z está entre 0 e y ao quadrado. Então aqui você coloca 0 e y ao quadrado. E por último você, né, quer integrar em y. Então o y você pode limitar por quem aqui? Você observa, você tem que para esse elemento 1 aqui, a imagem dele por essa equação aqui y igual a x² é 1. Então você nota que pela figura você tem o y, ó, variando entre 0 e 1. Né? Ele chega no máximo aqui até 1. Então você pode colocar que o y está entre 0 e 1. Então, apesar de estranho, né, a gente trabalhou aqui, né, como uma região, essa daqui, região sólida do tipo 2. O que é que a gente fez? Né? Deixa eu tentar resumir. A gente chegou que a região era algo desse tipo aqui, para cá e bem aqui ele é torto também. E daí a gente limitou o x, né, que o x está bem aqui, entre duas funções, né, ou seja, a gente limitou essa parte de baixo aqui. Aí o que é que a gente tinha que fazer no final? Pegar a projeção sobre o eixo YZ. Então, se você notar aqui, como esse aqui era o eixo X, aí imagina que aqui é o eixo Z e aqui é o eixo Y. E o que é a projeção? A projeção seria algo desse tipo aqui, em que essa parte torta aqui de cima é dada por Z igual a Y elevado ao quadrado. E daí, imaginando que aqui você está sobre o eixo YZ, você trabalhou isso como uma região do tipo 1 sobre YZ, claro. Você limitou o Y aqui entre 0 e 1 e você limitou o Z entre 0 e Y ao quadrado. Né? Então não foi nada de outro mundo que eu fiz, eu apenas segui, né, essa parte aqui da definição como uma região do tipo 2, né? Nesse caso o D aqui poderia ser também uma região do tipo 1 ou 2, só que sendo regiões planas. E a gente conseguiu que é uma região plana,
né, do tipo 1, só que nos eixos y e z. Então, a integral ela pode ser escrita como essa daqui. Uma integral onde y vai de 0 até 1, aí a penúltima aí vai de 0 até y ao quadrado, e isso é dz. E a integral mais interna vai de raiz de y até 1 da tua função dx. Então, a gente conseguiu escrever na ordem desejada. Daí você pode fazer como exercício, né, tentar reescrever em alguma outra ordem, né, utilizando essa mesma ideia. Quando a nossa função de 3 variáveis, né, é igual a 1, então a integral tripla ela representa o volume. Um exemplo é o seguinte: vamos utilizar a integral tripla para determinar o volume desse tetraedro T limitado por esses planos. Então vamos fazer aqui uma figura. Bom, então para tentar desenhar, né, esse tetraedro, você nota que quando você tem x igual a 0, você está aqui no plano YZ. Quando você tem z igual a 0, você está aqui no plano XY. Então vamos tentar limitar o resto. Primeiro você pode tentar determinar esse plano aqui, x igual a 2y, né, que aparentemente é mais simples. Se você tentar planificar, né, você pode escrever y igual a x sobre 2. Né, e daí se você olhasse aqui só no plano xy, se fosse a reta y igual a x, ela ia estar bem aqui no meio. Só que como é a reta y igual a x sobre 2, então ela está um pouquinho mais para o lado aqui do x. Então essa daqui, digamos, é y igual a x sobre 2. Então essa é a interseção com o plano xy. Daí, esse plano inteiro, né, x igual a 2y, é esse daqui de verde que eu estou tentando esboçar. Aí agora, falta olhar esse último plano aqui, que é o plano x mais 2y mais z igual a 2. Então, vamos pegar a equação aqui. X mais 2y mais z igual a 2. Vamos primeiro olhar a interseção desse plano aqui com esse eixo z. É só fazer x e y igual a 0. Né? Isso quando x e y for 0, 0. Então z é 2. Portanto, esse plano aqui ele deve passar por 0, 0, 2. Aí agora, tenta determinar aqui a interseção dele com o plano XY. Para isso, você vai fazer z igual a 0. Quando você faz z igual a 0, você tem x mais 2y igual a 2. Ou seja, você pode colocar que y é igual a 2 menos x sobre 2. Que é a mesma coisa que 1 menos x sobre 2. É a equação de uma reta. Se você observar por essa equação aqui, quando você coloca x igual a 2, você tem 1 menos 1, que é 0. Ou seja, ela passa aqui por x igual a 2. Ou seja, em 3 coordenadas pelo ponto 2, 0, 0. E quando você coloca x igual a 0, você tem y igual a 1. Ou seja, ela passa pelo ponto 0, 1, 0. Ou seja, essa reta é essa daqui, ó. Aí para fechar o plano direitinho, a gente tem que achar esse ponto de interseção que eu estou desenhando agora. Quem é esse ponto aqui? Esse ponto é onde essas duas retas coincidem. A reta y igual a x sobre 2 e y igual a 1 menos x sobre 2. Então você iguala. Você vai ter então que x sobre 2 é igual a 1 menos x sobre 2. Ou seja, x igual a 1. Ou seja, esse ponto aqui é o que tem coordenada x igual a 1 e está sobre o plano xy. Portanto, a coordenada z dele é 0. Então, esse ponto aqui, na verdade, ele tem coordenada x igual a 1. A coordenada y a gente coloca já. E como ele está sobre o plano xy, a coordenada z dele é 0. Mas aqui, como a gente conseguiu x igual a 1, a gente pode colocar em qualquer uma das retas. Você vai verificar que y é igual a 1 sobre 2. Coloca, por exemplo, nessa daqui.
Então aqui, ó, essa segunda coordenada é 1 sobre 2. Pronto, perfeito. E quem é que vai ser o tetraedro aí na história? O tetraedro, né, vai ser esse daqui. Pronto, tem essa face aqui mais externa e essa parte de dentro. Então aqui a estratégia, né, que nós vamos adotar é a seguinte: é analisar, né, como uma região sólida do tipo 1, em que a projeção, né, vai ser aqui sobre o plano XY. Portanto, a projeção vai ser essa parte, esse triângulo, né, que fica aqui no fundo dessa figura, né, esse triângulo de azul. Se você tentar colocar aqui esse triângulo no plano XY, ele vai ficar assim, ó. Veja aqui que o Y, né, varia de 0 até 1. Essa coordenada desse ponto é 1. Então, essa altura aqui é 1, né? E ela sai de 0. E esse ponto aqui, né, esse ponto bem no meio, se você quiser colocar, coloque ele em duas coordenadas. Ele é o ponto 1, 1 sobre 2. Isso significa que esse x aqui embaixo, ele é o ponto 1. Então, esse daqui é que vai ser o teu conjunto D. Como é que você exprime ele? Você pode exprimir ele como uma região plana do tipo 1, né? Ou seja, D é o conjunto dos xy, onde você tem que o x está entre 0 e 1, e o y ele vai ficar limitado de onde para onde? Vai ficar limitado dessa reta aqui de baixo até essa reta de cima. Mas você tem as equações dela. Veja que a de cima é essa de vermelho, né? E essa de vermelho a gente fez a partir do plano, né? X mais 2y mais e igual a 2. Portanto, a equação desse de vermelho é y igual a 1 menos x sobre 2. Então, o y fica abaixo dessa daí, 1 menos x sobre 2. Enquanto que essa de baixo, né, corresponde a essa de verde aqui, que a nossa equação é y igual a x sobre 2. Então, ela fica abaixo de x sobre 2. Aí, para completar uma região sólida do tipo 1, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o z entre duas funções de x e y, né? Ou seja, como é que a gente consegue colocar z entre duas funções de x e y? Vamos observar a figura. Veja que o teu z ele fica sempre acima de zero, né? Ele é maior ou igual que zero, porque essa região aqui do fundo corresponde aos pontos que tem coordenada z igual a zero. Enquanto que essa parte de cima, ela pega e bate nessa face aqui externa, né? Que tem essas linhas delimitadoras de roxo. E essa parte aqui externa é dada por quem? É dada por essa equação aqui do plano. X mais 2y mais e igual a 2. Então, você pode pegar e colocar ela na forma z igual a 2 menos x menos 2y. Então, você pode dizer que esse limitante de baixo é zero e esse limitante de cima é 2 menos x menos 2y. Daí, o volume do teu tetraedro é dado pela integral tripla sobre t de dv, que é a mesma coisa, né? Que, como você exprimiu com uma região sólida do tipo 1, aqui dentro fica a variação de z, né? Ou seja, de 0 até 2 menos x menos 2y, dz. Aqui mais para fora vai ficar dy, onde qual foi a variação aqui de y? Eu vou dar mais espaço aqui. Foi de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2. E qual foi a variação de x, que é a última integral? Foi de 0 até 1. Então, resolvendo essa integral de dentro, veja que é só substituir o elemento de cima, né? Então, vai ficar a integral de 0 até 1, da integral de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2, de 2 menos x menos 2y. Aí aqui dy e dx. Mas aí, integrando em y, você vai ter o seguinte, integral de 0 até 1. Esse 2 menos x é constante em vista de y, então fica 2 menos x vezes y, menos y ao quadrado, que é o único que você integra mesmo. Isso com y igual a x sobre 2 até y igual a 1 menos x sobre 2.
Aí substituindo, isso vai dar a integral de 0 até 1 de 2 menos x vezes 1 menos x sobre 2 menos 1 menos x sobre 2 elevado a 2, aí menos 2 menos x vezes x sobre 2 menos x sobre 2 elevado ao quadrado. Daí destrinchando, você fica com a integral de 0 até 1 de 2 menos x mais x quadrado sobre 2 menos 1 mais x menos x quadrado sobre 4 menos x menos mais, aliás, né? X quadrado sobre 2 mais x quadrado sobre 4. Aí vamos simplificar aqui o que dá. Por exemplo, x quadrado sobre 4, ele cancela. Menos x com mais x. E aqui tem esse 2, que pode ser simplificado com 1, fica apenas 1. Então essa última integral, ela é a integral de 0 até 1 de 1 menos 2x, né, desses dois aqui, mais x ao quadrado, né, que junta esse com esse último aqui. Mas isso é a mesma coisa que a integral de 0 até 1. Já resolvendo, né? Isso é x menos x quadrado mais x3 sobre 3, de 0 até 1. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 3, né? Quando você substitui no 0, só dá 0. Né? E quando você substitui em 1, fica 1 menos 1 mais 1 sobre 3. Pronto, então aqui está o resultado do volume. Por último, né, nós dizemos que todas as aplicações, né, das integrais duplas que nós já vimos, elas podem ser estendidas para integrais triplas. Aqui nas integrais triplas eu só vou falar mesmo da massa e centro de massa, né, mas também vale aquelas sobre probabilidade. Caso se a função densidade de um objeto sólido que ocupa uma região E é dada por ρ de xyz em unidades de massa por unidade de volume, então a sua massa é a integral da densidade sobre essa região E. Daí nós definimos os momentos, né, em relação aos planos coordenados, né, dessa vez não são eixos, são planos, né. Momento com respeito ao plano YZ é dado pela integral tripla em E de x vezes a densidade. Com respeito a xz, é a integral tripla em E de y vezes a densidade. Quando é com respeito ao plano xy, é a integral tripla em E de z vezes a densidade. E o centro de massa, né, então ele vai ser um ponto de 3 coordenadas, em que a coordenada x é dada pelo momento com respeito ao plano YZ sobre a massa. A coordenada y vai ser o momento de xz, né, com respeito ao plano xz sobre a massa. E a coordenada z do centro de massa vai ser o momento de xy sobre a massa. E se a densidade for constante, então nós chamamos o centro de massa de centroide. E daí um exemplo, né? Vamos determinar o centro de massa de um sólido com densidade constante. Então você já pode colocar aqui que a densidade XYZ é igual a K. Eu poderia ter também dito, né, determine o centroide. Né? Também poderia ser uma forma de perguntar. Nesse caso ele é limitado pelo cilindro parabólico x igual a y² e pelos planos x igual a z, z igual a 0 e x igual a 1. Então a gente tem que desenhar a região. Veja que no plano xy, essa equação x igual a y², ela tem a figura assim, né, de uma parábola. Daí quando você permite variar o z, aí é o que você tem, né, do que é chamado aí de cilindro parabólico. No caso ele sobe aqui e forma uma figura assim, como se fosse você cortasse um cilindro no meio. Aí você tem a outra limitação, que é dado pelo plano x igual a 1. Ou seja, se aqui for 1, né, eu vou aproveitar aqui que eu fiz até aqui nessa figura, né, então você passa aqui o plano x igual a 1 e limitou por ele. Aí você também limita por z igual a 0,
mais e igual a zero é exatamente o plano XY. Então aqui você limita por baixo pelo plano XY. E você limita pelo plano x igual a z. Mas para fazer o plano x igual a z, você pode primeiro observar que olhando apenas para o plano xe, você tem essa reta aqui, né? Ou seja, x igual a z corresponde a essa reta. Contudo, como você está falando do plano xe, então significa para qualquer y você tem essa reta. Ou seja, né, primeiro tem essa aqui, né, que é a mesma do vermelho que eu desenhei. Só que quando você varia o y, né, você permanece tendo a mesma reta. É como se você só fizesse uma translação para o lado, né? Então esse plano é esse daqui, ó. Você imagina que tem essa inclinação aqui. Portanto, quando você junta tudo, né, imagina que aqui é 1, né? Então, o que é que você fez de limitação? Você fez algo mais ou menos assim, ó. Isso aqui desce, aí quando chega aqui em 1, pausa, né? Porque é limitado pelo plano, x igual a 1. Aí quando chega aqui, você tem essa curva, né? Aí aqui em cima, né, tem o outro plano, aí você tem essa curva aqui, né? E faz mais ou menos isso, essa figura. Ou seja, tentando soltar ela aqui, colocar ela mais embaixo. A tua região de integração é como se fosse isso aqui, ó. Onde essa parte de cima aqui é o que eu limitei pelo plano aqui x igual a z. Essa parte aqui da frente é o pedaço, né, do plano x igual a 1. Essa parte é dada pelo pedaço do cilindro, né, quando você intersecta o plano xy, ou seja, que é x igual a y quadrado. Né, então essa parte lateral aqui é dada exatamente por isso. E a parte de baixo, o fundo, é dado por z igual a zero, que é exatamente o plano xy. Daí, se você observar aqui, por aqui passa y, lá para cima tem z, e aqui para frente tem o x, você pode observar que nesse fundo aqui, você tem exatamente, né, a parte do paraboloide. Né? Se você imaginar que aqui é y e aqui é x, né, o paraboloide aqui vai ser x igual a y2, e você corta ele bem aqui quando você chega em 1. Ou seja, se você tentar analisar como uma região sólida do tipo 1, você já tem aqui qual é a parte da sombra, né? Você tem a parte de quem é D. Então, tendo isso, né, você pode calcular esses pontos aqui de interseção. Você vê que é quando você tem 1 igual a y ao quadrado, ou seja, o y deve ser igual a mais ou menos 1. Então, esse ponto aqui de baixo é 1 e esse outro aqui é menos 1. Daí D você pode descrever como sendo o conjunto dos xy, tal que menos 1 menor ou igual que y menor ou igual que 1, e você tem que o x ele fica limitado, né? Fica acima da parábola x igual a y quadrado e abaixo de x igual a 1. Então fica entre y ao quadrado e 1. Mas como você fez isso, né? Você vai ter então que limitar o z entre duas funções que dependem de x e y. No caso, o 2 e o 1. Mas e aí, como é que limita? Bom, você vê que por baixo o z é limitado por zero, né? E por cima é limitado por x. Então aí as limitações de z foram imediatas, né? No caso, a de baixo aqui é zero e a de cima é x. Então nós temos uma região sólida do tipo 1. Daí a gente pode agora determinar a massa. A massa ela é a integral tripla, né, da densidade xyz sobre essa região aí que nós chamamos de E. A gente tem que a densidade então é constante, né? Então isso aqui fica a mesma coisa que K vezes a integral dupla. Aí aqui dentro é a integral onde o z varia, né? No caso de 0 até x dz e aqui dA.
Aí agora a gente usa aquela fórmula, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É a fórmula de número 25, né? Aqui z e aqui fora a integral dupla. Mas aí a integral sobre d a gente sabe escrever também. É a mesma coisa que a integral onde o y varia de menos 1 até 1. A última integração vai ser feita em y, né? Então você coloca aqui fora dy. Aí a segunda integração é em x, que está limitado entre y ao quadrado e 1. E a mais interna, de 0 até x dz. Bom, resolvendo a mais de dentro, dá apenas x, né? Aí resolvendo essa nova de dentro, né? Vai ficar integral de menos 1 até 1 de x2 sobre 2 de x igual a y quadrado até x igual a 1 dz. Mas daí substituindo, você vai ter integral de menos 1 até 1 de 1 sobre 2 menos y elevado a 4 sobre 2. Mais isso aí integrando... perdão, a integral mais externa aqui é em y. Então coloque aqui y. Aí daí integrando em y, você vai ficar com k y sobre 2 menos y elevado a 5 sobre 10, com y igual a menos 1 até y igual a 1. Daí, quando você coloca 1, você vai ter k, que multiplica 1 sobre 2, menos 1 sobre 10. Substituindo em menos 1, você vai ter menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 10, né? Porque o sinal de menos aqui por y à quinta é mantido, né? Então, você vê que esse termo aqui é a mesma coisa que esse, né? Quando você passar esse sinal de menos é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa que 2k. Aí fazendo aqui MMC, né? Aqui embaixo fica 10, dividido por 2, 5. 5 menos 1, 4. Então fica 4 sobre 10, que é a mesma coisa que, no caso, 4k sobre 5. Pronto, então tá aí a massa. Aí eu não vou determinar os momentos, isso aí eu deixo para vocês verificarem. O momento com respeito ao plano YZ, o resultado vai ser 4k sobre 7, e o momento com respeito ao plano XY vai ser igual a 2k sobre 7. E você tem também que o momento com respeito a XZ, ele vai ser zero. Esse daqui dá pra gente explicar intuitivamente. É só observar aqui que na figura há uma simetria aqui com respeito, né, a XZ. Tem uma simetria da figura, então o centro de massa deve estar por aqui. Portanto, o momento aí deve ser zero. Logo, né, você vai ter então que x barra, y barra, z barra vai ser dado por, né, primeiro o momento, né, com respeito a yz, que é 4k sobre 7, dividido por 4k sobre 5, né, que é o momento com respeito ao plano xz sobre a massa. O momento com respeito a xz é zero, né, então do meio é zero. E o momento com respeito a xy é 2k sobre 7 dividido pela massa, 4k sobre 5. Né, simplificando e fazendo primeira pelo inverso da segunda, isso vai dar 5 sobre 7, 0 e 5 sobre 14. Então, essa parte aqui que eu não fiz, isso aqui fica para vocês, né? Verifique. Pronto, então com isso a gente encerra a aula de hoje.